Amém. Boa noite, querido. Boa noite. Você pode colocar em pé aí, onde você está? Essa manhã foi um tempo muito precioso aqui. Quem esteve hoje pela manhã, com certeza participou assim de um banquete. Sabe aquele banquete especial que Deus prepara da presença dEle? Foi tão especial o culto pela manhã. Mas como Deus é um Deus de dinâmica, Deus é um Deus criativo, o que Ele tinha pela manhã, Ele fez pela manhã. E com certeza o que Ele tem para fazer hoje à noite é diferente do que aconteceu hoje, já durante o dia. Por isso que é muito importante eu e você manter esse coração sempre focado e ligado assim. Deus, o que o Senhor quer fazer com a minha vida hoje? Eu vim aqui essa noite para prestar um culto ao Senhor. Vim aqui essa noite para mais uma vez exaltar Teu nome, adorar o Seu nome. Vim aqui para colocar o Senhor como centro de tudo que eu estou prestando como culto. Se esse é o sentimento do teu coração, querido, a gente vai mais uma vez experimentar também aquilo que Deus tem preparado essa noite aqui. Você concorda da gente orar assim e falarmos: Senhor, manifesta o teu poder aqui em nosso meio nessa noite? Se você está com o seu coração desejoso de experimentar algo do Senhor aqui, especialmente dentro da sua dinâmica de vida, eu vou dar um minutinho para você orar, logo em seguida eu vou orar com você, a gente vai começar a adorar o Senhor juntos, e aí o nosso coração vai se abrindo para aquilo que é o propósito de Deus também para essa noite, amém? Então fecha os teus olhos um minuto, faça a sua oração pessoal, e logo em seguida já estaremos celebrando ao nome do Senhor. Pai querido, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e quando nos reunimos na Tua presença, é porque reconhecemos a soberania e a grandeza do Senhor. E essa noite em especial, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, celebrar ao Senhor por aquilo que o Senhor é, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa ser real aqui essa noite. Que cada coração que já está presente aqui, aqueles que estão conosco pela internet, pela televisão, que de uma maneira muito especial eles também sejam tocados por essa presença do Teu Espírito. Celebramos o Teu nome e glorificamos o Teu nome. Seja o Senhor, Pai, bem-vindo aqui neste lugar. Que o Senhor ocupe o centro, o Senhor é o centro. E tudo que nós estamos prestando como culto seja agradável a Ti. É aquilo que oramos juntos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Já dá uma boa noite para quem está pertinho de você, então aí. Está na frente, atrás. Aqui ninguém pode se sentir tão só. Somos uma família. Amém. Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar, quando o povo se para adorar Cristo Senhor. Sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar, quando o perdido encontra Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo
Amém. Sinta o tremor das terras, como os santos a louvar, e as nações têm um só coro, toda a terra restaurar. Vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. E o que acontece? Os céus então se abrirão. Aqui Jesus Pra Cristo. Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom, Deus é bom. Amém. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em
exaltarão, te adorar. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Sempre, amém? Você pode tomar assento, querido, e juntos nós vamos participar do momento de batismo nesse instante, celebrando ao Senhor aquilo que tem sido testemunho das marcas de Cristo na vida de pessoas, amém? Boa noite. Boa noite. Nós estamos muito felizes hoje porque estamos celebrando batismos, pessoas que entregaram a sua vida para Jesus e hoje estão confessando isso através desse testemunho público que é o batismo. Estão morrendo para a velha vida e renascendo com Jesus. Eu estou aqui com o Bruno, que veio confessar Jesus através do batismo. Bruno, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, meu irmão, mediante a sua pública profissão de fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com o Leonardo, também veio confessar Jesus através do batismo. Meu irmão, você crê no Senhor Jesus Cristo? Sim. Como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te adorarei por tudo que é. Igreja querida, eu estou aqui com o Marco Monteiro, a célula dele deve estar por aí também, celebrando essa vitória nessa noite, né? Marco, você confessa o Senhor Jesus diante desse povo, diante do Senhor, como teu único e suficiente Salvador? Sim! Amém! Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do nosso Deus. te adorarei por tudo que é. Essa aqui é a Pri, a Priscila, sua célula também está por aí, discipulada pela Patrícia. Olha a alegria do povo lá atrás com um balãozinho. Pri, você confessa o Senhor Jesus, crê nele como seu único e suficiente Salvador nessa noite? Sim. Então, Pri, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sabemos que você que é casado gosta de fazer tudo juntinho à pessoa amada e que as coisas ao lado dela não têm preço. E se tem, nós damos um jeito. Que tal, durante um ano, deixar de tomar aquela coca diária que custa R$ 2,80? Ou então,
ao invés de pagar os R$ 2,70 do ônibus, ir a pé de mãozinhas dadas com seu love? Independente da forma, se você conseguir economizar R$ 2,80 por dia, poderá participar do Retiro de Casais 2015 com seu mozinho, seu chuchuzinho, seu tchutchuquinho, seu broto, seu moreco, seu tum-tum, seu pãozinho de mel, seu chameguinho, seu mozão. Se você gostaria de abençoar a nossa igreja através de missões, adoração ou liderança, faça o curso de capacitação do CFM. Desconto especial para inscrições até o dia 30 de dezembro. CFM, influencie vidas e inspire valores. Aniversário mais lançamento do livro A Alegria do Perdão, do pastor Pascoal Piragini Júnior. Venha celebrar com a gente no dia 10 de novembro, às 20 horas, no restaurante Madaloso. Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. Jantar Concerto de Natal. Dia 20 de novembro, às 20 horas, com a orquestra, o conjunto de sinos e o coral. Local, Salão Nova Curitiba. Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. Para você, menino de 9 a 16 anos, não esqueça, o campeonato de videogame acontece no dia 15 de novembro, das 2 da tarde às 9 da noite. E as inscrições é R$20 e as vagas são limitadas. E você, embaixador, não esqueça que o seu culto de reconhecimento de postos é no dia 29 de novembro, às 17 horas, aqui na capela. E nesse mesmo dia, aqui na PIB, às 19h30, vai acontecer o Concerto de Natal, produzido pelo Espaço Vida e Música e Espaço Vida e Dança. E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível destinado à BASC. Vejo tristeza e dor, tanta gente a sofrer sem esperança. Seus castelos foram derrubados pelas fortes ondas da vida. Já não tem mais forças para lutar e seguir. Nos deixou uma grande missão de anunciar ao mundo a salvação. Vamos anunciando a palavra que traz amor, felicidade, vida e paz. Seguimos espalhando a mensagem que transforma o coração. Vamos juntos levar as boas novas, proclamar que Jesus é a verdade, é a vida e o caminho que conduz ao lar de gozo eterno. É o melhor amigo que podemos ter. Precisamos unidos levar esta luz para que o mundo possa conhecer Jesus.
anunciando a palavra que traz amor, felicidade, vida e paz. Seguimos espalhando a mensagem que transforma o coração. Vamos anunciando a palavra que traz amor, felicidade, vida e paz. Seguimos espalhando a mensagem que transforma o coração. E te anunciai o evangelho a toda criatura, proclamando o amor de Deus, o amor de Deus. Amém. Glória a Deus. A mensagem dessa música, ela deve ser aplicada na nossa vida, dia após dia. Nós somos missionários do Senhor Jesus. Nós somos convidados a proclamar o Evangelho de Cristo. E nessa noite eu quero convidar você também a proclamar o nome de Jesus, consagrando os seus dízimos e as suas ofertas. A Bíblia diz assim, Malaquias 3:10, tragam o dízimo, é um convite à adoração na casa de Deus. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então esse é o tempo em que nós vamos consagrar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas em adoração e em cumprimento ao ID de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra a ti. Cante mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Salvador, e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, e a essência do meu louvor. Você pode se colocar em pé, querido? Juntos cantamos assim, não sei explicar, Senhor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais.
Senhor, Ele é grande em todo o tempo, soberano sobre tudo. Amém? Essa canção você sabe ela decora. Então abra o teu coração e diga assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade Amém. do nosso Deus. Amém. E entrando na presença do Senhor, como se os céus se abrissem e essa canção fosse chegando diante do trono da graça, a gente pudesse diante do Senhor falar quem Ele é, o que Ele significa para a gente. Por isso essa noite em especial, diante dele nos prostramos. Queremos cada dia, Senhor, e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Não somos mais um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Deus é muito bom. Quantos aqui têm provado a fidelidade de Deus na vida? Levantem as mãos. Nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é o Senhor de toda a terra. E hoje eu queria começar esse momento de oração agradecendo mais uma vez pela vida do Pai. Ele está completando hoje mais um ano de vida, né? 56 anos. E a gente está muito alegre. Alguns já deram parabéns hoje, mas são outros que estão aqui. A gente queria orar pelo Pai, pedir a bênção de Deus. Deus tem te usado aqui sobremaneira nas nossas vidas, e é um privilégio muito grande tê-lo aqui como nosso pastor. Eu queria que você estendesse sua mão para cá, em sinal de bênção aí do Senhor sobre a vida do nosso pastor. Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa noite, por esse dia tão especial, onde nós comemoramos mais um ano de vida do Pai. Deus, eu quero pedir que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder sobre a vida dele, Deus, que o Senhor possa dirigir os seus passos, Deus, e que os anos que hão de vir possam ser anos de graça, de bênção, como tem sido até aqui, Deus. Obrigado pelo teu amor, Deus, demonstrado a nós através da vida do teu servo, Pai. E eu quero pedir que o Senhor haja fazendo milagres, Deus, agindo na nossa casa. Sabes como o Pai tem pedido pela cura da mãe, e eu creio, Deus, que o Senhor pode intervir ali. Quero pedir pela bênção do Senhor hoje aqui, quando o teu servo estiver ministrando, pregando a palavra, Deus, que o Senhor o use com autoridade, com unção, Deus, e que possamos ser visitados aqui pelo teu Espírito, Pai. Estende as tuas mãos de bênção, estende as tuas mãos de favor sobre a vida do Pai, Pai, em nome de Jesus. Amém. A gente quer continuar esse momento de oração, clamando por queridos. Existem vários irmãos que mandaram agradecimentos, pessoas que foram curadas, restauradas por Deus. E hoje o pastor Gerson estava aqui com a gente, tinha sofrido um traumatismo craniano e já está recuperado. Louvado seja o Senhor por isso. Tinha um jovem que nós oramos, estava na UTI, o Paulo. E graças a Deus essa semana ele saiu do hospital, saiu da UTI. Louvado seja o Senhor por isso. E talvez você tenha os seus motivos de agradecimento. E eu queria lembrar de dois pedidos que chegaram aqui. Um é pelo irmão do Antônio Zilli, que está na UTI em estado grave. E o outro é o João Luiz Camilo Marques, que sofreu um grave acidente de carro, está na UTI do Evangelho, respirando com a ajuda de aparelhos. Ele está em coma e tem apenas 25 anos. Vamos lembrar de orar por esse nosso irmão essa semana. Eu queria, nesse instante, que você desse a mão para quem está do seu lado. Nós vamos fazer uma grande corrente aqui de oração. Ninguém sai dessa casa aqui, desse templo, sem receber pelo menos uma oração.
Se você não conhece o irmão que está do teu lado aí, pergunta o nome dele. Está na direita, na esquerda. Se você não conhece, pergunta. Você vai orar por ele agora. Isso. Nós vamos orar todos juntos. Ele não vai ouvir a sua oração, você não vai ouvir a dele, mas eu creio que Deus vai abençoar cada um de nós. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é grande e Ele responde às nossas orações. Então nesse tempo, pede a Deus, abençoa meu irmão, que a palavra fale com ele, que ele saia daqui alegre, que ele saia daqui diferente. Ora por quem está perto de você, em nome de Jesus. Isso. Vocês que estão sozinhos na galeria, junta aí, chega alguém pertinho, ora junto. Fica sozinho não, abençoa alguém, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor. Tu és o Rei da Glória, Tu és o nosso Deus, Tu és grande, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós viemos aqui, Deus, para te adorar, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Pai. Deus, tantos são os motivos para que possamos dar graças ao Senhor, Deus. Te louvamos pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado para com nossas vidas. Te louvamos, Deus, porque o Senhor fala conosco, atende as nossas orações, e por isso somos gratos, Deus. E hoje viemos aqui, ansiando, Deus, ter mais um encontro contigo, ansiando, Deus, sermos ministrados pela Tua palavra. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, Tu que convences do pecado, da justiça, do juízo, se manifesta entre nós, traz revelação, conhecimento, palavra de sabedoria, dirige os nossos passos. Que essa noite aqui, Deus, possa ser noite de cura, de restauração de vidas, de salvação, de libertação em nome de Jesus. Eu quero pedir, Deus, traz as respostas que os Teus servos vieram buscar aqui hoje à noite. Deus, existem pessoas enlutadas, que perderam queridos, existem pessoas aqui doentes, Pai, que vieram procurar cura, existem pessoas aqui que precisam tomar decisões importantes, Pai, e precisam do Teu direcionamento. Tantos são os motivos, Pai. Tu és Deus Todo-Poderoso, age aqui em nosso meio com poder, e que possamos sair daqui dizendo que fomos visitados pelo Deus que está vivo, ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Entra aqui, Deus. Jesus, Tu és o médico dos médicos. Toca pessoas hoje aqui, cura, Deus, restaura, Pai. Que aquele que chegou aqui triste possa sair alegre, aquele que chegou amargurado, pesado de espírito, que possa sair daqui aliviado, Pai, porque podemos levar as nossas cargas diante do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado. Estende as Tuas mãos sobre esse lugar, Pai, e começa a derramar das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito sobre esse lugar, que possamos sair daqui diferente, com vontade de buscar mais ao Senhor, de conhecer ao Senhor profundamente, de ler a Tua palavra, de ter experiências novas contigo. Pai, derrama do Teu amor nesse lugar também, Deus, que possamos, como fizemos aqui, orar uns pelos outros.
não só hoje no culto, mas durante a semana, intercedendo, clamando e ministrando amor onde o Senhor nos colocar. Faz assim, levanta o teu povo, levanta a tua igreja, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Só você cantando. Queremos e agradecer-te, Senhor. Pois só tu, Senhor, sobre toda a terra e céu, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você pode se sentar. Falar da grandeza de Deus tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar aqui nessa noite. Nós vamos estar durante algumas semanas falando um pouquinho sobre um valor da Bíblia chamado o temor do Senhor. Quando a gente aprende a temer a Deus. Esse sentimento de reverência, respeito, mas até de medo mesmo, da grandeza, do poder dele, da sua majestade, da sua justiça, daquilo que o Criador representa na nossa vida. Alguns anos atrás, lá na adolescência, eu participei de um retiro muito pequeno, eram umas 15 pessoas nesse retiro, e nós fomos para uma casa de praia, e nessa casa de praia a gente começou a buscar o Senhor, a orar, a meditar na palavra de Deus. Eu me lembro de uma noite, quando tinha terminado toda a programação,
daquele retiro, e eu e mais um irmão, um colega, saímos para dar uma volta na praia, e sentamos ali na areia, e começamos a contemplar as estrelas. E normalmente quando a gente sai da cidade, não é? E você vai para um lugar mais escuro, que não tem tantas luzes, você pode enxergar melhor as estrelas. E foi uma coisa tão gostosa, porque a gente estava sentado ali, com uma lanterna na mão, a Bíblia, e a gente começou a ler um salmo que falava da grandeza de Deus. E à medida que a gente ia lendo o salmo, a gente parou para meditar naqueles versículos e olhar para o céu. E a presença do Senhor foi uma coisa tão impressionante naquele lugar, naquela hora, que tanto eu quanto aquele meu colega começamos a chorar de adoração, de louvor, porque o grande, todo-poderoso Deus estava nos visitando naquele lugar. O temor do Senhor é um sentimento de reverência que vem no nosso coração, é um sentimento de percepção da grandeza de Deus, é um sentimento que nos faz perceber que um dia todos nós compareceremos diante do juízo de Deus, e que nós não estamos preparados se não for a graça do Todo-Poderoso. Quem pode permanecer na presença daquele que é o fogo consumidor, diz o texto aqui de Isaías 33. Nos capítulos 32 e 33, o tema do livro de Isaías, nesses dois capítulos, é o temor do Senhor. O contexto era de um povo que tinha um pacto com Deus, o povo de Judá tinha um pacto com Deus, que desfrutava da proteção de Deus, das promessas de Deus, mas que havia perdido o temor do Senhor. É interessante isso, né? Porque parece que quando a gente está no contexto da bênção e do amor de Deus, às vezes a gente perde a dimensão de quem é o Deus que está nos abençoando. E a gente não valoriza a grandeza desse Deus, a santidade desse Deus. E é nesse contexto que Isaías começa com uma mensagem de advertência no capítulo 32, onde de uma maneira alegórica ele trabalha as mulheres de Jerusalém, e lá no capítulo 32, a partir do verso 9, ele diz: ó mulheres desocupadas de Jerusalém, ou mulheres que estão só curtindo as coisas boas. Se eu fosse usar uma expressão minha, eu diria: mulheres fúteis, que ainda não perceberam a realidade das coisas. Abram seus olhos, porque Deus está se levantando. E aí ele começa a falar dos juízos de Deus que viriam sobre aquela terra, porque aquelas mulheres representavam esse sentimento de vazio que estava no contexto daquela sociedade. E aí no capítulo 32, dos versos 9 em diante, ele vai dizer: olha, essas coisas vão acontecer, para que vocês possam entender que existe um Deus vivo, e que tudo isso que vocês têm é bênção de Deus, e se vocês ainda não entenderam os propósitos dessas bênçãos, que não é apenas para o nosso desfrute, é para a glória do Senhor, então vocês vão conhecer a majestade do Deus vivo. E aí ele começa a dizer da reversão do que vai acontecendo, do que eles tinham, do que perderiam, de como vai acontecer, e diz: até que o Espírito de Deus seja derramado de novo sobre essa terra. E aí começa a obra de restauração. E no capítulo 33, depois dele fazer esse anúncio profético dos juízos de Deus, ele começa a falar do valor do temor do Senhor. E ele diz assim: olha, temor do Senhor, quando instalado no coração, é chave que dá tesouros, é chave de um tesouro. E aí o tesouro são os firmes fundamentos de Deus, que sustentam a nossa vida no nosso tempo. Exatamente assim está escrito na Bíblia. Depois ele vai dizer: olha,
tesouro que abre com a chave do temor do Senhor é salvação. E salvação, naquele contexto, é a intervenção de Deus na nossa vida, do dia a dia até a eternidade. Depois ele vai dizer que quando eu vivo o temor do Senhor, eu tenho uma outra riqueza, que é sabedoria, a arte de viver, a capacidade de se relacionar, de decidir, de caminhar pela vida coerentemente, porque a gente tem um trilho debaixo dos nossos pés, que é a certeza de onde Deus está nos levando. Então a gente vai seguindo essa sabedoria. E o conhecimento, que é aquele discernimento do alto, que vem de Deus, quase uma revelação, que está dizendo para a gente: olha, para aí, calma, eu tenho um outro plano para a tua vida, vem para cá. E a gente antecipadamente, por causa da misericórdia de Deus, Deus fala conosco e nos dirige. Não é um conhecimento científico, mas é o conhecimento que vem do trono de Deus para a nossa vida. Mas agora à noite, eu quero continuar essa mensagem, porque Isaías continua falando sobre temor do Senhor, e ele vai dizer que o temor do Senhor não é espontâneo no nosso coração. É interessante isso. O temor do Senhor não é espontâneo no nosso coração. E eu fico pensando, por que não é espontâneo? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz que existe um pecado original, que é fruto daquilo que Adão fez lá no paraíso. Algumas pessoas pensam que o pecado original é o sexo. Não tem nada a ver com sexo. Pecado original é uma semente de rebelião que está dentro do coração da gente, e que a gente vai perceber até numa criancinha pequenininha. Se você pegar uma criancinha pequenininha, você vai perceber que ela já tem rebeldia no seu coração. Eu me lembro daquela história, né, que já contei aqui, daquela criança que estava comendo, né, e fazendo aquela bagunça toda no cadeirão, e jogando comida para um lado e do outro, ficando de pé, e o papai disse: você senta, agora está na hora de comer, e ele não estava nem dando bola, e fazendo tudo isso, e aí o papai pegou firme, a criança colocou sentada no cadeirão, e agora você vai comer quietinho aqui. E ele olhou para o pai e disse assim: por fora eu estou sentado, por dentro eu estou de pé. Esse é o pecado original, essa rebeldia que vai dentro do nosso coração. Então, o temor do Senhor não é natural, ele é fruto de manifestações de Deus na nossa vida. Por isso eu queria que você acompanhasse a leitura de Isaías 33, versículos 7 a 14, onde a Bíblia diz assim: vejam, os seus heróis gritam nas ruas, os embaixadores da paz choram amargamente, as estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas, rompeu-se o acordo, suas testemunhas são desprezadas, não se respeita ninguém, a terra pranteia e fraqueja, o Líbano murcha e envergonhado, Saron é como a Arabá, e Bazã e o Carmelo perdem a sua folhagem. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora eu me erguerei, agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho, seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados como se faz com a cal, como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna?
temor do Senhor é fruto de uma percepção de quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Que encontro você já teve com Deus? Às vezes nós olhamos para Deus e o vemos como uma figura tremendamente distante, como se Ele estivesse cuidando dos negócios dele lá no céu, e a gente está cuidando dos nossos negócios aqui na terra. Que não há qualquer interconexão, não há qualquer dependência, simplesmente a gente vai vivendo a vida. E quando a gente tem essa ideia de Deus, a gente perde esse senso de necessidade de Deus e de temer a Deus. E aí a gente vai se afastando, vai seguindo a vida da gente do jeito da gente. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E aí então Deus diz o seguinte: agora eu vou me levantar do meu trono e vou me revelar. E quando Ele começa a se revelar, Ele revela a sua grandeza, o seu poder e a sua justiça, porque Deus é santo. E é nesse contexto que Ele vai dizer: eu vou infundir no coração desse povo novamente o temor do Senhor. Mas esse temor vai vir pela confrontação de Deus com a nossa vida. E Ele começa a mostrar por que Ele vai confrontar esse povo. Ele diz assim: olha, a figura que está aqui é de um acordo que foi quebrado. E os que assim fizeram, quebraram o acordo com Deus, imaginavam que não haveria consequências, que poderiam viver sem qualquer intervenção de Deus, com quem eles tinham assumido o acordo. Deus estava falando com Judá. Judá tinha uma promessa de Deus: olha, onde vocês forem, vocês vão ser abençoados. Vocês carregam o nome de vocês sobre a minha vida. Eu vou fazer com que essa terra mane leite e mel. Essa era a promessa de Deus. Tem um acordo que eu não vou quebrar. Mas aí o povo de Deus tinha o lado dele do acordo. Esse acordo era temer ao Senhor, amar ao Senhor, servir ao Senhor, honrar ao Senhor, entender que eles existiam para a glória do Senhor e que nada nem ninguém podia fazer qualquer coisa se não fosse para honrar o Deus vivo. Essa era parte do acordo. E quando eles começaram a perder o temor do Senhor, eles disseram: está bem, Senhor, continua a mandar a tua bênção, mas eu vou viver a vida do meu jeito. E aí então o Senhor disse: olha, o acordo foi quebrado. O acordo foi quebrado. E nessa hora, a primeira coisa que eu vou fazer é retirar a minha mão de bênção. É interessante isso. Se Deus não fizer nada e só retirar a mão de bênção de sobre a tua vida, você já parou para pensar o que significa isso? Se você é um servo de Deus, você está debaixo de uma nova aliança, a aliança que foi selada com o sangue de Jesus. Lembra que a gente estudou semana passada? É uma aliança que Jesus selou com o seu sangue. Agora você imagina que você não considera essa aliança, você não está dando bola para os valores de Deus, você não teme a Deus na sua vida, você não respeita Deus na sua vida, você vai seguindo o seu caminho. Chega uma hora que Deus diz assim: esse acordo foi quebrado. E o primeiro passo para infundir o temor do Senhor é Deus retirar a mão de bênção. E é isso que Ele está falando: olha, o temor do Senhor, quando ele não vem por causa da bênção de Deus, quando ele não vem por causa da misericórdia de Deus, quando ele não vem por causa da resposta das orações, quando ele não vem porque na celebração nós sentimos a presença de Deus, porque quando ele não vem quando nós lemos a palavra de Deus e descobrimos quem é o nosso Senhor e Salvador, então ele vem quando Deus julga a nossa vida. E o primeiro momento do juízo de Deus é quando Ele retira a mão de bênção.
Queridos, você já viveu um período da sua vida sem que Deus o abençoe? E Ele começa a retirar a mão de bênção? Olha, querido, você vai sofrer. Porque tudo que você imagina que você é e é capaz de fazer não vai dar certo. Não funciona. Porque muito do que tem acontecido na sua vida é fruto de uma bênção que se renova toda manhã por causa das misericórdias de Deus na sua vida. E Deus estava falando para Judá, eu vou retirar minha mão de bênção. E algumas coisas que eu tenho detido, que não chegam perto de você, vão começar a acontecer. E aí, quando ele olha para o que vai acontecer, porque Deus retirou a sua mão de bênção, porque imaginavam que podiam viver sem o seu Criador, então ele começa a colocar algumas figuras, sabe, os seus heróis, as pessoas em quem vocês acreditavam e que achavam que eram os bambambãs da vida, olha para a rua, são eles que estão gritando por socorro. Por quê? Porque o mais poderoso dos homens não pode ser maior do que o Todo-Poderoso Deus. E aí é como se Deus estivesse dizendo, filho, você está confiando nas pessoas poderosas, ou nas coisas que parecem te dar sustentação. Se eu retirar minha mão de bênção, você vai encontrar esse povo que você estava confiando, chorando nas ruas, porque ninguém pode enfrentar o Deus vivo. E sabe, algumas coisas abençoadoras na tua vida vieram simplesmente porque a mão de Deus estava sobre você. Graça do Senhor que se renova toda manhã. É interessante como a graça de Deus, ela se manifesta em coisas pequenas e em coisas grandes. Essa semana eu estava preparando o sermão. Eu não sei se você já viveu um dia sem inspiração nenhuma. Já viveu um dia sem inspiração nenhuma? Que você vai trabalhar e diz assim, Senhor, tenha misericórdia. Hoje parece que a minha cabeça está voando para tudo quanto é lado. E geralmente, quando eu vou preparar um sermão, são horas e horas a fio que a gente vai trabalhando. E eu disse, Senhor, eu peguei esse texto aqui de Isaías e nossa, está difícil, Senhor. Esse negócio aqui está complicado, não é? E como é que vai ser? E de repente eu estava ali orando, sabe quando você sente a mão de Deus vindo sobre você assim? E de repente a sua mente fez plim, abriu, e de repente você começa a ler o texto, e como se o Espírito Santo dissesse, está vendo isso aqui? Põe aqui, escreve aqui. E eu comecei a escrever, e foi, eu falei, quando terminou eu tive que dizer, Senhor, muito obrigado, porque a boa mão do Senhor esteve sobre mim nessas horas. Você entende o que é isso? Agora, você já enfrentou um dia que você não percebe a boa mão do Senhor? E você começa a dar trombada em tudo quanto é coisa. A gente diz assim, aquele dia que eu acordei de pé esquerdo, ou levantei de pé esquerdo, né? Já teve um dia desse? E diz assim, Senhor, por favor, põe a tua boa mão de novo, porque senão não vai dar certo. Quando Deus retira a sua boa mão, nem os nossos heróis funcionam. É isso que a Bíblia está dizendo. Eles choram pelas ruas, porque nem o mais poderoso dos homens pode se comparar ao todo-poderoso Deus. Aí ele usa uma outra figura para dizer da necessidade desse temor do Senhor. E ele diz assim, olha, vocês estão preocupados com a guerra, e que tem tantos embaixadores anunciando paz, e dizendo que vai dar tudo certo, porque vai funcionar. Agora esses embaixadores estão chorando amargamente, porque sem a graça do Todo-Poderoso não há paz. E eu fico pensando na nossa vida, às vezes a gente vive isso, imaginando que algumas coisas que nós aspiramos vão nos dar paz. E a gente corre para um lado achando que a paz está em conseguir isso, e a paz está em conseguir aquilo. E queridos, às vezes a gente até consegue,
mas chega lá, tem um vazio de alma, que a gente não consegue explicar porquê, insaciável. E aí ele está dizendo, olha, sabe por quê? Porque quando Deus retira sua mão de bênção, ainda que você detenha bênçãos de Deus na sua mão, não há paz. E quando não há paz, a gente está chorando pelos cantos. É interessante isso, porque lá no capítulo 32 de Isaías, quando ele fala da restauração de todas as coisas, ele diz assim, e mesmo que falte, vocês continuarão felizes. Sabe por quê? Porque quando a mão de Deus está sobre nós, a nossa alegria não está nas coisas, mas na presença do Todo-Poderoso. E mesmo quando a gente enfrenta dificuldades, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. Temor do Senhor é fruto da gente entender que a nossa vida depende totalmente do Todo-Poderoso. E se Ele tirar a mão dEle, um pouquinho que seja, eu e você estamos perdidos. É interessante que a terceira figura que aparece aqui nesse texto são as estradas. As estradas estavam sempre cheias, gente caminhando para um lado e gente caminhando para outro. E a figura agora é que as estradas, as ruas, estão vazias. E não tem ninguém caminhando nelas. É interessante isso, porque a gente vai encontrar as ruas das grandes cidades vazias quando você tem uma situação de conflito e guerra. Não é verdade? Porque você vai fazer o quê? Você vai se esconder. E ali naquelas ruas principais, você está em perigo. E essa é a figura que está lá. Olha, quando Deus retira a mão de bênção, os vários caminhos cheios da vida, eles ficam vazios, porque não tem mais esperança. E eu me lembro da Ana Alzira, quando voltou da África, depois de ter ficado presa numa região de batalha vários meses, e ela dizia exatamente isso, que vinham os aviões, os bombardeios, e vinham os tiros de canhão, e eles podiam ouvir, não tinha comida na cidade, e ela dizia que olhava para as ruas principais da cidade, e os carros eram abandonados no meio da rua, porque não tinha gasolina, e acabava a gasolina, eles ficavam pelo meio do caminho, e eles podiam ver aparelhos eletrônicos que antes eram cobiçados, largados pelo meio da rua, porque a maior riqueza daquele tempo era ter comida, para sobreviver. E ela disse assim, olha, Deus nos abençoou, que nós recebemos um pouquinho antes da guerra explodir naquele lugar, a igreja recebeu 4 toneladas de fubá, e a igreja era rica, porque tinha 4 toneladas de fubá, e podia dividir fubá com água no meio do povo, porque era a única comida que tinha. E as pessoas começaram a ver a grandeza de Deus, porque todos os prédios ao redor da igreja estavam destruídos por causa das bombas, mas na casa do Senhor não caiu nenhuma bomba. Tinha casa destruída desse lado, desse lado, desse lado, desse lado, desse lado, mas no meio estava o templo, onde tinha 4.000 quilos de fubá, e o povo ia correndo se esconder dentro da igreja, porque o temor do Senhor se instalou no coração das pessoas, e as ruas estavam vazias. Isso me fez lembrar a história que Jesus contou. Você lembra dessa história? Onde existem 2 caminhos, um caminho largo, cheio de gente, onde o seu fim é a perdição, e um caminho estreito, apertado, sinuoso, onde você tem que passar por uma porta pequenininha, mas que conduz à salvação. Queridos, quando a glória de Deus se revela,
quando o juízo de Deus se impõe, quando a mão do Senhor é retirada, quando Ele se levanta do seu trono, os caminhos largos da vida se esvaziam, porque nós sabemos que o fim dele é a morte. E é isso que Isaías está dizendo, não tem caminho cheio de gente, porque só há um caminho quando a gente reconhece quem é Deus, e esse caminho é o Senhor Jesus na nossa vida. O acordo que trazia paz e misericórdia e graça todas as manhãs foi revogado, diz a Bíblia. E essa era uma pergunta que às vezes a gente escuta no dia a dia da gente. Será que Deus julga? Será que Deus castiga? Será que Deus impõe a sua justiça? É interessante porque corre no meio da gente, não é? Esse pensamento, olha, Deus é tão bom, Deus é amor, Deus é graça, Ele nunca vai julgar. Eu não creio na existência do inferno, mas quando eu leio a Bíblia eu vou descobrir um Deus que ama, mas um Deus que é santo, e que Ele tem todo o direito de julgar, e Ele vai julgar um dia toda a terra, porque se Ele não julgasse toda a terra, então não haveria mais justiça no universo. Se não há justiça entre os homens, há justiça de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. É uma palavra forte. E esse Deus vai trabalhar essa justiça. Ele começa aqui, Ele retira a sua mão. Se você continua a endurecer o seu coração, Ele pesa a sua mão. Porque Deus castiga, diz a Bíblia, aos filhos que Ele ama. Porque se Ele não fizer nada, os seus filhos vão para a eternidade no inferno. E se a Bíblia inteira afirma isso, eu quero dizer para você, Deus não é homem para mentir, Ele vai cumprir todas essas coisas. É por isso que o temor do Senhor em alguns corações só chega quando a mão do Senhor começa a se manifestar na forma de juízo e a sua vida começa a ser tocada pelo dedo de Deus. E isso vai acontecer até que haja rendição, conversão, e Deus possa derramar de novo o seu Espírito sobre aquela pessoa. Mas sabe o que é pior? É que quando entramos nessa fase da vida em que o temor do Senhor tem que ser instalado pelas manifestações do juízo de Deus, nós estamos lutando com Deus, e não há quem possa nos salvar, a não ser o próprio Deus. Você já tentou lutar com Deus na sua vida? Eu conheço muita gente que está lutando com Deus a vida inteira. Sabe o que Deus quer? Já ouviu a voz do Espírito no seu coração? Conhece a verdade de Deus? Eu conheço gente que é capaz de a gente começar a conversar e começar a recitar versículos da palavra de Deus. Eu sei, pastor, a Bíblia diz assim, 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 só que não vive nada daquilo. Você conhece gente assim? Até que a mão de Deus pese para mudar os valores, pese para mudar a visão, pese para mudar os propósitos, pese para mudar a intenção da alma, porque Deus não pode abençoar aquilo que Ele não concorda. Deus ama as pessoas, e por isso Ele vai sempre ouvir a oração do arrependimento. Mas Ele não pode abençoar, por causa da sua santidade, aquilo que Ele não concorda. É por isso que eu preciso que o temor do Senhor venha no meu coração. E quando eu me aproxime de Deus, eu entenda que Ele é íntimo, Ele é maravilhoso, Ele é amor, Ele me chama para perto, mas eu tenho que entrar na presença dEle com reverência.
Eu acho tremendo isso, porque quando Deus chamou Moisés, lá naquela montanha, e Moisés começou a perceber um arbusto que pegava fogo, e o fogo não consumia o arbusto, e Deus estava falando com ele, porque ele era aquele arbusto que tinha se queimado em toda a história da sua vida, e Deus estava dizendo: eu posso tocar a tua vida e fazer de você esse arbusto que não se queima. E ele se chega para ver que maravilha é essa. E quando ele começa a entrar na presença do Todo-Poderoso, onde está aquele arbusto, ele escuta uma voz. Você lembra disso? E a voz dizia o que para ele? Tira as sandálias, porque esta terra é santa. Uau! Eu não sei se você entende isso. Tira as sandálias, porque esta terra é santa. E lá em cima daquela montanha, é pedregoso, tem cheio de pedras. E você imagina o sol do deserto. Você coloca o pé numa pedra no sol do deserto, queima o pé. E aí a gente vai andando, eu fico imaginando a cena. Eu acho que ele tirou a sandália, então ele começou a andar assim, né? Com cuidado. E Deus estava dizendo para ele: olha, eu sou o Deus que te ama, que tem um propósito para a tua vida, mas eu sou um Deus santo. Então anda na minha presença com cuidado, anda na minha presença com reverência, anda na minha presença com santidade. E sabe, quando o temor do Senhor se instala em nossa alma, a gente tem intimidade com Deus, revelação de Deus, palavra de Deus, mas a gente tem reverência, porque a gente sabe que Deus é santo. E a reverência não é no templo só, é na vida. Por isso, o temor do Senhor é fruto da revelação da grandeza, da justiça, do poder, da santidade de Deus na nossa vida. E para isso acontecer, a gente precisa ser impactado pela presença de Deus e parar de lutar com o próprio Deus. E aí muda o cenário nos versículos 10 a 13. E essa figura próxima é interessante. Ele começa dizendo: olha, os heróis estão chorando, as ruas estão vazias, os embaixadores também estão chorando. E aí então ele revela o porquê. Verso 10 diz assim: agora me levantarei, diz o Senhor, agora eu me erguerei, agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho, e seu sopro é um fogo que consome. Os povos serão queimados como se faz com a cal, como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz, vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião os pecadores estão aterrorizados, e o tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? E aí a figura é de Deus em pé. Ele se ergue, e Ele revela a glória dEle. E querido, se Deus se levanta na nossa presença, você não vai conseguir ficar de pé, você vai cair com a boca no pó. E essa é a ideia do autor, de Isaías. E ele diz: sabe por quê? Porque nessa hora, tudo que é palha e restolho, o sopro que é um fogo consumidor de Deus vai consumir. E aí me fez lembrar o que está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 3, onde diz que as nossas obras serão testadas pelo fogo consumidor da presença de Deus. E diz: olha, você às vezes está construindo a sua vida com materiais perecíveis, como madeira, feno e palha. E quando o sopro da presença do Senhor passa, essas coisas não permanecem, pegam fogo, não sobra nada. Mas aqueles que estão construindo a sua vida com materiais que são imperecíveis,
e ele vai falar da prata, do ouro e das pedras preciosas, quando tem o sopro do fogo consumidor da presença de Deus, permanecem e entram na presença de Deus com estas coisas aprovadas. E a figura que Paulo diz é assim, sabe, alguns no dia do Senhor vão chegar no céu cheirando a churrasco, porque nem a roupa do corpo vai sobrar, porque o fogo consumidor vai levar tudo o resto. Mas graças a Deus, porque o selo não foi tirado do coração, e Jesus é o Senhor dessa vida. Mas o que a Bíblia está dizendo é que, cuidado, como você está construindo a tua vida, o que você está buscando, se tem valor para Deus, pode ter valor para você, mas se não tiver valor para Deus, vai ser consumido pelo fogo. E por que você está buscando? Porque o temor do Senhor não está no teu coração. Você quer saber se o temor do Senhor está ou não está no seu coração? Qual foi a última vez que você chorou por um pecado teu na presença de Deus? Quando a gente teme a Deus, a gente chora qualquer pecado na presença de Deus, porque nós magoamos o coração do Deus que nos ama e que não merece isso. Mas se o nosso coração está insensível, alguma coisa não vai bem na nossa alma. E aí talvez Deus tenha que se levantar e dizer: filho, você não está entendendo quem eu sou. Você está confundindo as coisas. Eu sou o Senhor da tua vida. E aí, esse texto vai nos dizer que o temor do Senhor é fruto do reconhecimento que Ele é o dono. Ele é o dono da nossa vida. Que Ele é o Criador, o Todo-Poderoso, que é digno de ser exaltado pela minha vida, em espírito, em verdade, sem hipocrisia. Que o temor do Senhor é fruto do reconhecimento que eu sou pecador e que diante do fogo consumidor da sua presença eu sou como palha. E que todos que estiverem fora da graça de Deus não têm esperança nem de passar como churrasquinho. É fruto de que a gente tem na mente que o pecador não consegue viver diante do fogo consumidor da presença de Deus. Quando nós temos a compreensão de quem Ele é e como Ele age, o temor do Senhor vem sobre o nosso coração e nos impele a buscar a misericordiosa graça de Deus. Há algumas coisas que correm na vida de muita gente que teme a Deus, porque falta o temor do Senhor. As pesquisas têm mostrado que um dos grandes problemas, até no meio de famílias cristãs, até na vida de pastores, é a pornografia. Ela está tão fácil, está no teu celular, está na internet, está num canal a cabo de televisão. E a gente imagina que essas coisas vão apimentar a relação, não apimenta nada, só enche de sujeira a nossa cabeça. E mais, sustenta a rede do diabo. Porque aquele dinheiro que produziu aquilo, que você quando visualizou, aquele é um dinheiro que está sendo oferecido para o diabo. E aquele dinheiro santo que Deus colocou na tua mão, porque é graça dele, está sendo usado para fortalecer o diabo. E a gente não chora esses pecados. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente acha que é normal, que faz parte da vida. Ah, queridos, tem alguma coisa errada. A gente não chora mentira, quando a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo.
A gente não chora os nossos pecados porque falta-nos o temor de Deus. E quando falta o temor do Senhor, Deus tem que se levantar sobre uma pessoa ou sobre uma nação. E a Bíblia vai falar de nações sobre as quais Deus iria se levantar, e não somente Judá, aqui nesse texto mesmo, para dizer: olha, existe um Deus que está sobre todas as coisas. Há muitos que não buscam a Deus simplesmente porque ainda não entenderam o quanto precisam dele, mas quando reconhecem quem são e quem Ele é, então vão precisar buscar salvação e um novo pacto com o Senhor Jesus. Eu não sei como Deus vai trabalhar isso na tua vida. Eu posso dizer para você como eu tenho visto Deus trabalhar na vida de muita gente. A gente começa a seguir a vida e pensando que a gente pode fazer o que a gente quer, até que a gente dá uma trombada com a vida. Anos atrás eu recebi um telefonema e fui correndo para uma casa. Tinha um marido e 3 crianças. Aí chegou o sogro, o pai da esposa, a tia, a irmã da esposa, os familiares do esposo moravam distantes e começaram a abraçar e chorar. E aí eu cheguei naquela cena, a família toda abraçada no meio da sala chorando, triste demais. E aí eu perguntei o que aconteceu, e aí todo mundo soluçando, disseram assim: a mamãe, a minha esposa, a minha filha, a minha irmã, fugiu com o vizinho de porta lá do outro lado da rua. Eles fugiram, foram embora. Ele abandonou a sua família e ela abandonou a família dela. 3 crianças aqui. Mais algumas crianças lá, choro dos 2 lados. E é interessante, é que é uma loucura, um negócio tonto. Foge para onde? Você acha que não vai ter que voltar, não vai ter que resolver, não vai ter que enfrentar? E como sempre acontece, quando vem essas loucuras que a gente acha que não tem consequência, passam-se os dias e as consequências começam a chegar. E tanto um quanto o outro teve que voltar para conversar, para resolver. Que luta, que tristeza, que vergonha. A mão do Senhor teve que pesar para haver quebrantamento e haver mudança. Porque nessa hora, queridos, a gente acha que a estrada está cheia, a gente pode entrar junto com a multidão, mas a gente vai se perder no caminho e vai se quebrar. Graças a Deus aquela família foi restaurada, mas as marcas ficam até hoje nos corações. Eu já vi gente dando trombada com a vida e achando que pode todas as coisas, até que a mão do Senhor pese. Eu me lembro de um senhor, dono de uma grande transportadora em São Paulo, que atendia o norte do país. E esse homem tinha uma vida dupla. Ele escondia isso da sua família, era membro da igreja, trabalhador dentro da igreja, mas lá no norte do país ele tinha outra família, uma outra estrutura, uma outra vida, e nenhum sabia do outro. E aí começaram a acontecer coisas tremendamente estranhas, porque, queridos, se o temor do Senhor não está no nosso coração, Deus se levanta. E aí começou a acontecer uma coisa interessante. Normalmente, naquele tempo era esse o costume, eles tinham assim, uma parte da carga era segurada, outra parte, para ganhar um pouco mais, eles corriam o risco. Então, eles pegavam, por exemplo, a carga que ia para as balsas, tá? Que não iam estar nas estradas.
eles não sofriam então o risco de serem roubados ou de um acidente, essas eles não seguravam, não asseguravam. E quando chegava lá no entreposto, trocava de caminhão e aquele outro estava segurado. Então o período da balsa ele ganhava. Mas começou a cair carreta de dentro da balsa. Ele diz assim: pastor, negócio maluco, caíram 3 carretas. Eu perdi as carretas e perdi todo o produto das carretas e tive que indenizar tudo. E aí começaram a acontecer algumas coisas tão estranhas. E eu me lembro do dia que a esposa dele falou para ele assim: Deus está pesando a mão sobre você. Eu estava orando e Deus me falou que Ele não vai abençoar, Ele vai pesar a mão sobre você. E eu não sei porquê. Se tem alguma coisa errada, fala logo, senão você vai perder tudo. E foi a primeira carreta, a segunda carreta, a terceira carreta. Na terceira esse homem entrou em pânico. Chegou correndo no gabinete pastoral, tremia que nem vara verde. E junto com ele a esposa, e disse assim: eu vou perder tudo, porque Deus falou que vai pesar a mão sobre mim. E a mulher disse: olha, pastor, a gente não sabe o que está acontecendo. E eu virei para ele: mas ele sabe, fala o que está acontecendo. E aí esse homem começou a confessar os seus pecados, a sua vida dupla, outra família, tudo o que estava acontecendo, porque o temor do Senhor chegou ao coração dele. Queridos, com Deus não se brinca. Eu acho tremendo a história que está em Daniel capítulo 5, vou terminar com ela. Em Daniel 5, a palavra do Senhor nos diz que há uma festa. É interessante porque essa festa está acontecendo enquanto a cidade da Babilônia está cercada, está sitiada. E Belsazar, que era o regente do governo, ele manda trazer os cálices mais bonitos do seu tesouro, e esses cálices eram os cálices do templo de Jerusalém. E ele começa a sua festa, e lá no meio da festa ele tem uma visão. Ele vê uma mão, só a mão, sem o braço, escrevendo com o dedo na parede algumas palavras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. As pessoas não conseguiam ver a mão, mas podiam ver a inscrição: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E ele fica desesperado, branco, diz a Bíblia, impactado, cheio de medo. E ele diz: alguém tem que interpretar essa mensagem, o que está acontecendo? Eu prometo isso, aquilo outro. E aí chega a sua mãe e diz assim: olha, tem um homem de Deus chamado Daniel, que interpretou os sonhos do seu pai Nabucodonosor. Esse homem cheio do Espírito de Deus, chama ele. E ele então chega e diz aqui: olha, eu vou te dar tudo isso. E fala assim: olha, não quero nada, porque aquilo que está escrito ali é terrível. Pesado foste na balança e achado em falta, e acabou o seu reino. E hoje mesmo você vai perder o seu trono. Por quê? E aí Daniel diz: porque Deus já lhe falou, e você tem na história da sua família todas as manifestações de Deus na vida do seu pai, dos milagres e dos juízos de Deus, e mesmo assim você não teve respeito para com o Deus vivo em sua vida. E aí aquela mão escreve na parede o seu juízo. Querido, sem o temor do Senhor, a gente se perde. E está na hora da gente viver um tempo de chorar os nossos pecados. Porque muitas vezes Deus já escreveu na história da nossa vida com a sua mão, muitas vezes. E a gente não está ouvindo, a gente está lutando. E querido, você pode lutar contra muitas coisas, mas você não consegue lutar contra Deus. E hoje eu vim aqui em nome de Jesus para pedir para você: para de lutar contra Deus.
Está na hora de se arrepender, de confessar os seus pecados, de permitir que o temor do Senhor se infunda no seu coração, que o temor do Senhor esteja na sua casa, que você esteja andando sem sandálias, aonde você estiver, porque onde você está é terra santa, porque o Deus vivo anda junto com você. Ele está lá. Se você subir, Ele vai estar lá. Se você descer, Ele vai estar lá. Quem pode se esconder do Deus vivo? Você pode ter uma fantasia hipócrita diante de todos os homens, mas você não pode esconder de Deus quem você é. E o que Deus está dizendo é: filho, antes que chegue o dia de eu pesar a mão, ou antes que chegue o dia de eu retirar a mão de bênção, olha para mim com fé, olha para mim com adoração, olha para mim com temor e reverência, para que eu possa renovar uma aliança com você. E nessa noite eu queria convocar você a uma renovação de alianças, uma aliança com Deus. Não adianta fazer da boca para fora, porque não funciona, querido. Deus conhece, Deus sabe, não tem jeito. Uma aliança onde a gente reconhece os nossos pecados, a nossa futilidade. Eu acho interessante aquela expressão, mulheres de Jerusalém, lá no capítulo 32, fúteis, larga a mão de ser vazio, coloca o foco da tua vida naquilo que tem importância para Deus, porque pode ser muito importante para você, mas se não é importante para Deus, cuidado, honra o teu Deus com a tua vida. Olha para os teus pecados, não como se fossem coisas naturais, mas como aquilo que entristece o Todo-Poderoso, que precisa ser resolvido na vida. Se tem coisas que amarram você, precisam ser libertas, porque Deus colocou e quer colocar sobre você o seu Espírito, e o Espírito dele não pode habitar num templo imundo. E se você não entende isso, que Ele é santo, Ele vai revelar. Ele vai ter que passar o arado dele, revolver a terra. E eu espero, querido, que esse dia não chegue para você, porque é dia de tristeza. E você vai dizer: mas Deus faz, porque Ele ama. Ele ama você. Porque o pai disciplina um filho que ama, senão ele se perde. Se o Espírito de Deus hoje está falando com você, se essa palavra dura, essa é uma palavra dura, se essa palavra dura tem eco no teu coração, então hoje é dia de arrependimento, de confissão, de busca da misericórdia e da graça de Deus, de renovação de pactos. Então eu queria convidar você para vir aqui à frente para a gente orar junto. E eu sempre digo por quê. Não é porque esse lugar é poderoso, porque a mão do pastor é poderosa, porque a oração, não. É porque se você não pode ouvir a voz de Deus num culto, onde o Espírito está ministrando na tua vida e obedecer as ordens do Senhor, então não se engane, você não vai obedecer quando sair lá fora. Esse é o primeiro passo. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, individualmente, como você, como uma família, vem para frente, eu quero orar com você, quero orar, interceder pela tua vida. Há coisas que precisam ser acertadas, há coisas que precisam ser consertadas, há coisas que precisam ser rejeitadas, há coisas que precisam de libertação. A gente vai pedir isso. Se o Espírito de Deus está falando com você, você está lá em cima na galeria, vai descendo, está aqui, vem para cá, eu quero orar com você, porque hoje é dia em que o temor do Senhor, fruto da revelação da presença dEle, precisa se instalar no nosso coração, precisa se instalar no nosso coração. Deus está falando, Deus está falando.
Se fosse por mim, eu não pregaria uma mensagem dessa. É dura. Mas é de Deus. Deus está falando para você, muda o foco. Muda o foco. Há pecados que precisam ser acertados. Há coisas que precisam ser consertadas na vida. E a gente precisa da graça de Deus para isso. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem agora, em nome de Jesus, vem. Tem muita gente vindo, em nome de Jesus, vem. É dia de acerto. Se tiver alguém aqui que está afastado da palavra de Deus há muitos anos, o Espírito de Deus está me constrangendo a falar isso. Chega de fugir, vem, em nome de Jesus, vem. É com você que o Espírito está falando, vem, em nome de Jesus. Você o conhece e ele te conhece, está na hora de fazer acertos. Vem, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está falando com você. Agora é nosso tempo de orar. A primeira oração é a sua, eu não posso fazer, eu vou fazer a segunda. Na primeira oração está na hora de você falar das coisas do seu coração. O que é que o Espírito Santo ministrou na tua vida? Você ouviu a voz do Espírito, então responde: Senhor, eu ouvi o Senhor me falando isso. Eu fui tocado nessa ou naquela área. E eu vim aqui entregar essas coisas ao Senhor. Se existem vícios na tua vida, pede libertação em nome de Jesus. Fala: Senhor, isso aqui está me amarrando, eu quero ser liberto em nome de Jesus. Se existem pecados que estão entristecendo o coração de Deus, fala para Ele, diz o nome do pecado: Senhor, está acontecendo isso na minha vida, e eu quero acertar minha vida na Tua presença, porque eu quero ser templo santo do Senhor. Templo santo do Senhor. Pode derramar o Teu Espírito, mas eu preciso que o sangue de Jesus me lave e me liberte. Me dá a Tua graça, Senhor. Se tem relacionamentos quebrados que precisam ser consertados, pede misericórdia de Deus e coragem para fazer esses acertos. Eu não sei o que o Espírito Santo ministrou, mas agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, está aqui um povo que é Teu. Ah, Senhor, eu sei que Tu amas a cada um de uma maneira tremenda. Assim como um pai que às vezes tem que ser firme com o seu filho, mas não deixa de amá-lo, assim o Senhor age conosco. A hora, Senhor, que o Teu olhar de amor é um olhar de firmeza. E nesta hora, Senhor, podemos entender quem Tu és. Por isso eu quero te pedir, Senhor, vem com a Tua graça agora. A Tua palavra nos diz que a transformação vem quando o Teu Espírito é derramado. Então eu quero te pedir, Senhor, mediante, Senhor, o arrependimento e a fé desses Teus filhos, começa a derramar do Teu Espírito. Começa a derramar do Teu Espírito, Senhor. Começa a derramar do Teu Espírito, Senhor. Começa a derramar do Teu Espírito, Senhor. De tal maneira, Pai, que a presença do Senhor dentro da nossa alma seja marca de diferença. A alegria do Senhor e o poder do Senhor sejam a força para que a gente possa enfrentar as batalhas. E que, Senhor, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, possa agora arrebentar as algemas colocadas por Satanás, e haja libertação em nome de Jesus, e haja transformação em nome de Jesus, e haja, Senhor, um novo pacto, uma nova aliança, um repactuar da graça na vida desses Teus filhos. Senhor, infunde o temor do Senhor nesses corações, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E, Senhor, quando eles levantarem as mãos para orar na Tua presença,
que elas sejam, Senhor, mãos santas, mãos limpas, porque o Senhor purificou essas vidas. Que essas casas sejam benditas do Senhor, que essas famílias sejam benditas do Senhor, que a graça do Senhor se revele sobre eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé todo o povo de Deus, dá a mão para quem está pertinho aqui, para a gente adorar o Senhor juntos. Não sai ainda não. Quantos de vocês que estão aqui na frente estão numa célula? Levanta a mão, quero ver. Quantos de vocês? Ok. Quantos não estão numa célula? Levanta a mão. Não sei nem o que é isso. Levanta a mão, bem alta aí. A célula é um grupo pequeno que a gente tem nas casas das pessoas, que se reúne uma vez por semana para orar e para compartilhar as coisas de Deus. E um ajuda o outro. A gente, como pecador, a gente tem dias de altos e baixos, não é verdade? Vamos falar a verdade. E é gostoso quando a gente tem um grupo de 5, 10 pessoas com que a gente pode orar, compartilhar e fortalecer um ao outro. Então, enquanto a gente estiver cantando, quantos estão em célula aí fora, lá atrás? Levanta a mão. Quantas pessoas você frequenta uma célula? Isso. Enquanto se a gente estiver cantando, você vem aqui para frente, você que frequenta uma célula, e vai convidar quem está aqui, ó, você já faz parte de uma célula? Você já faz parte? Se você está aqui na frente e faz parte de uma célula, convida alguém para ir na sua célula, tá? Por quê? Porque eu quero andar na presença do Senhor. Você quer andar na presença do Senhor? E a gente precisa ser ajudado, queridos, não é? Às vezes a gente tem dúvidas, e a gente compartilha as dúvidas, abre a Bíblia, começa a conversar, e Deus enriquece a nossa alma. Eu já vi tanta coisa boa acontecer simplesmente por uma dúvida compartilhada. Acertos de vida, gente orando no meio do caminho com a gente, porque às vezes a gente se sente sozinho e é difícil, né? E é um grupo pequeno de gente como você, lá na casa, né? E você vai, ora, tem célula para qualquer horário, viu? Se não achou aqui, a célula dele se reúne que horas? 10:30 da noite, sexta-feira, vai até que horas? Eu nem vou falar, né? É a célula da madrugada. Ah, eu trabalho, eu estudo, sexta-feira, 10:30 da noite, tem uma célula para você, se você trabalha ou estuda. Mas tem outros horários, a célula não se reúne só às 10:30, dele é exceção, tá? Mas assim, tem horário para tudo, para que a gente possa, tem na segunda, na terça, de tarde, de manhã, para que a gente possa ter um grupo de companheiros de vida espiritual, gente como você, que está perseguindo a fé, e quer aprender a caminhar com Jesus, tá? Essa é a ideia, tá? Enquanto a gente estiver cantando, você que faz parte de uma célula, já vai descendo aqui, em nome de Jesus, tá? Já vai descendo, já vai convidando, já vai dizer, você tem célula, olha, vai na minha, tá? Quero convidar você. Enquanto isso, nós adoramos a Deus. Por quê? Porque Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é o Senhor. Teu grandioso amor, Tu mereces mais. Pobre fraco sou, mas o que tenho é Deus. Você quer de uma célula? Vem aqui para frente, já vai perguntando, ó, tem célula? Sabes tudo que sou e queres meu coração.
o teu Salvador e a essência do meu louvor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Queria orar por você, para que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus antes de você ir embora. E eu queria fazer um convite. Amanhã nós vamos, como igreja, celebrar juntos o aniversário do pai. Vai ser lá no restaurante Madalosso, né? Então todos estão convidados. Tem os convites para adquirir ali na saída. Custa R$35, então você pode participar ali com a gente, tá joia? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graças, nós te bendizemos pelo que ouvimos hoje aqui, pela ministração do Teu Espírito no nosso coração, e queremos pedir que essa palavra frutifique em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir pela vida de cada irmão aqui presente, que essa semana seja uma semana abençoada, repleta da paz do Senhor, da bênção de Deus, que o Senhor dirija os passos dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dá 10, 15, 20 abraços. Vai na graça e paz do Senhor Jesus.